Bom dia, Brasil, bom dia, América, bom dia, povo de Deus. Bom dia, você que está comigo. Mais uma manhã com Deus, mais um sábado para a gente fechar o sábado com chave de ouro. Quem está comigo, entra dando bom dia. Quem puder entrar dando bom dia, eu vou fazer menção aqui. Daniele Marques, lá de Caldas Novas. Deus abençoe, paz do Senhor, bom dia. Rita Sena, bom dia. Entra dando bom dia que eu vou falar seu nome aqui, ou de onde você está falando. Vamos lá, deixa eu compartilhar o meu aqui. Vamos compartilhar, deixa eu compartilhar o meu. Compartilhando. Bom dia, quem mais está comigo? Bom dia, vamos orar amanhã com Deus? Olha aí, a Mariângela de Goiânia. Fala a cidade que você está, onde está chegando na live. Qual cidade está chegando? Ananda, da Bahia. Olha aí, ó, a Bahia também está ligado com a gente. Deus abençoe muito. Na Bahia, a Bahia também está ligado conosco. Vou compartilhar aqui nos grupos do próprio WhatsApp. Estamos ao vivo no TikTok, ao vivo no Instagram. Deixa eu colocar o título aqui, Manhã com Deus. Gente, ontem foi uma benção, viu? Ontem foi uma benção. Olha, Jeremoabo, Bahia. Que bênção. Olha, o Eliseu Rodrigues está falando de Jaraguá do Sul, Santa Catarina. Olha que bênção. Coloca aí a cidade que está chegando essa live. Deixa eu falar aqui, deixa eu ver aonde que está chegando essa live. Olha, o Eliseu Rodrigues de Jaraguá do Sul. Essa terra é famosa, hein? Jaraguá do Sul. Se eu não me engano, é a terra que o Falcão jogava o time de futsal. Eu creio que seja. Quem mais está comigo? Vamos lá, quem mais está comigo? Ó, o pastor Daniel Caldas, grande pastor Daniel, homem de Deus, lá de Jacksonville, pertinho de mim aqui, ó. Pertinho de mim aqui em Jacksonville. Deus abençoe também os amigos do TikTok. Olha aí a Érica Barreto. A Érica Barreto é membro da nossa igreja, integrante do louvor. A Érica me ajuda em tudo aqui. Eles estão viajando, já estão na savana, na Geórgia. Que bom, Érica, que está fluindo as coisas. Abracem no David, no Brian, no Mateus, na Cíndia, no Roger, no Miguel. Olha, o David Lopes é o marido, é o guardião, é o dono do jardim da Érica. Está aqui também, ó. Estamos na Geórgia, que bênção. Glória a Deus, quem mais? Ó, o pastor Daniel Caldas, pastor, Deus somos da Debrais. Rapaz, que igreja abençoada de Jacksonville, viu? Pastor Daniel, só conheço de ouvir falar, mas as notícias são boas da igreja de Jacksonville. Quem mais está comigo? Fala a cidade que você onde está chegando essa live, que eu vou fazer menção aqui do seu nome, da sua cidade, para a gente já orar já nessa manhã de sábado. Olha aí, ó, Igreja Sou Mais Que Vencedor, Aparecida de Goiânia. Terra boa, hein? É minha cidade, minha terra. Eu sou de Goiânia, Aparecida ali do lado, região metropolitana de Goiânia. Igreja Mais Que Vencedor e Aparecida de Goiânia. Pessoal também no TikTok, Deus abençoe quem está ao vivo comigo no TikTok. Deus abençoe a Renilde, o Jones, a Eliane Araújo, Francisca. Deus abençoe o pessoal do TikTok. E aqui no Instagram também. Aqui no Instagram. Vamos lá, olha. A Nana, já falei, da Bahia. Eu tenho um delay aqui, né? Que é um tempo entre o que eu falo, o que você recebe e que responde. Então dá o tempo da plataforma responder. Ou chegar a resposta melhor, né? Enquanto você vai digitando aí, eu quero deixar uma reflexão para você.
uma reflexão para você para essa manhã. Nós já vamos orar. E a palavra que eu quero deixar para você é sobre os olhos, sobre a visão. De uns 5 meses para cá, eu comecei a ter uma situação nos meus olhos. Eu quero fazer uma reflexão com você. E eu percebi que a visão minha para longe, ela não estava legal. Eu percebi que a minha visão para longe, ela ficava embaçada. E eu comecei a perceber isso na igreja. Quando eu estava ministrando ali no altar, que eu olhava lá para o fundo, nós temos um relógio lá no fundo, fixado na parede. E eu comecei a perceber que eu não conseguia mais enxergar a horas naquele relógio fixado na parede. Mas há tempos atrás eu conseguia. E eu falei assim, alguma coisa está errada nisso aqui. Do altar até na parede eu não conseguia mais enxergar o horário. Eu falei, tem alguma coisa errada. De perto, tranquilo. Mas de longe eu ficava embaçado, assim, trêmula. Eu não conseguia. Eu fui numa ótica, que inclusive é de uma irmã que, não sei se ela está aqui hoje, mas a mãe dela congrega comigo. E aí fiz um exame e deu mesmo um problema na minha visão. E o problema que na minha visão, para longe, ela passou um óculos. Eu tenho que usar esse óculos. Eu só não uso de teimoso, mas quando é para longe, se eu não usar, eu me perco. Eu comecei a usar esse óculos. E um dia eu sentado aqui, eu comecei a pensar sobre a visão, a nossa visão. Comecei a pensar sobre os nossos olhos. E a nossa visão, dependendo do que a gente enxerga, ela é o que atrai, ela é o que busca, o que está de fora para dentro. Dos 5 sentidos que o ser humano tem, 2 deles são ativos e principais para manter, é a porta de entrada do mundo para dentro de nós, que são os olhos e os ouvidos. Jesus, ele disse certa feita em Mateus capítulo 6, versículo 22, Jesus disse, se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será pleno de luz. Jesus estava dizendo que a porta de entrada para o corpo ser bom é os olhos. Eu descobri isso estudando um pouco desse versículo, que o processo que entre os olhos e a mente leva 2 milésimos de segundo. Eu descobri que o sentido do corpo mais próximo do processo mental é a visão. Então tudo que você vê leva 2 milésimos de segundo para chegar na sua mente. E o que chega na sua mente determina as suas reações. E as suas reações determinam o seu comportamento. O seu comportamento determina o seu posicionamento. O seu posicionamento determina a sua postura. E a sua postura determina o resultado que você espera. Então, é uma espécie de uma cadeia. É uma espécie de uma cadeia no mundo abstrato. Você não consegue ver, mas você consegue sentir e saber que aquilo é real. Entre a visão, o pensamento, o posicionamento, a postura e o resultado. Pode parecer algo tão simples, mas não é simples. É algo muito provocativo. É algo muito perigoso ao mesmo tempo. E a gente precisa começar a entender algumas coisas diante disso. Quando Jesus fala em Mateus 6:22, que se os olhos forem bons, Jesus estava querendo nos ensinar ali que toda vista é a vista de um ponto. Ou melhor, todo ponto de vista é a vista de um ponto. Você não pode tirar juízo de uma situação que você vê sem saber se aquilo é verdade ou se não é verdade. Muitos de nós hoje, se a gente não tomar cuidado nessa era tecnológica, era de fake news, era da ficção,
a gente acaba tomando decisões, criando preconceitos, tomando por validade aquilo que não pode ser validado, algo que a gente viu, ouviu, mas que você não sabe se é verdade. Jesus, ele disse isso contra os fariseus, porque os fariseus batiam de frente com o sistema religioso da época de Jesus. E Jesus disse para os fariseus certa feita, eles vieram questionar Jesus sobre responder algumas pessoas e cobrar das pessoas o que as pessoas deveriam fazer. Aí Jesus nunca impôs limites Jesus nunca impôs limites, ele criou situações e colocou regras, mas não colocou limites. E uma das situações que Jesus criou, Jesus nunca proibiu ninguém de cobrar do outro. Jesus nunca proibiu ninguém de ter uma visão estranha do outro, de ter um olhar diferente do outro. Jesus nunca proibiu ninguém disso. Mas ele impôs condições. E uma das condições que Jesus impôs é: antes de você ir tirar o cisco do olho do teu irmão, vai no espelho e dá uma olhada nos seus olhos. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: tire a trave dos seus olhos antes de você tirar o cisco do olho do irmão. Ele nunca proibiu ninguém, ele só colocou condições. Os fariseus não entenderam isso na época. Por que Jesus falou isso para os fariseus na época? Porque eles cobravam dos outros aquilo que eles não faziam. Os fariseus queriam cobrar do povo que andava com Jesus aquilo que eles não executavam à luz da religião da época. Eles ficavam loucos com Jesus. E Jesus estava no meio deles. Jesus é lindo, Jesus só estava no meio deles. E Jesus ensinando eles sobre princípio, propósito e visão. E às vezes nós precisamos ter muito cuidado com isso. Sabe, ter muito cuidado porque às vezes o que eu vejo não é o que você vê. O que você vê não é o que eu vejo. O que as pessoas estão vendo não é o que o mundo está vendo. Por isso que existe hoje uma briga, vou usar por base no Brasil, uma briga ideológica. O Brasil hoje está dividido em 3 partes: esquerda, direita e centro. A briga hoje já não é mais pela recuperação de um Brasil. Até na América tem isso, mas de um modo mais leve, mas tem aqui. A briga hoje já não é por uma recuperação do Brasil. A briga hoje já é pela ideologia, é pelo que a pessoa vê, é pelo que a pessoa carrega. A briga hoje já não é por uma escola melhor, por um salário melhor. A briga hoje não é pela educação melhor. Não. Isso aí saiu de cena. A briga hoje é pelo que a pessoa vê. E ela não concorda com o que a outra pessoa vê. A briga hoje é pelo que a pessoa carrega. E ela não concorda pelo que a pessoa carrega, porque ela viu algo um dia e trouxe uma verdade para dentro dela. Os nossos olhos trazem verdades ou enganos. A nossa visão, ela pode trazer verdades ou ela pode trazer enganos para nós. Essa manhã eu quero deixar essa palavra para todos nós. A palavra é que Deus nos dê a visão justa daquilo que tem que ser visto. Eu falo para tudo, para a vida, para casa, para a família, para as pessoas, para tudo. Você precisa ser bom. O que você não pode é ser bobo. Você precisa ser bom. E se for melhor ainda, seja justo. Melhor do que ser bonzinho. Talvez a sua visão está te levando por um caminho que você quer ser bonzinho. O bonzinho se lasca. Porque ele se lasca porque ele vai tentar ajudar o lascado sem saber por que o lascado se lascou e se encontra na situação de lascado que ele está.
E às vezes o lascado, sem ter a visão que você tem, sem ter a perspectiva que você tem, sem ter a mudança que você tem, sem ter a postura que você tem, ele não quer mudança, ele não quer transformação, ele quer ficar no mesmo nível. E aqui vai 3 coisas, você tem que definir 3 coisas na sua vida: confronto, conforto e afronta. 3 coisas na sua vida: confronto, conforto e afronta. O confronto, ele te muda, porque ele faz você pensar de dentro para fora. O confronto, ele te muda, porque ele faz você olhar no baú da sua vida, no porão da sua alma. O confronto, ele te muda, porque faz você fazer juízo de valor com você mesmo. Você quer ver um exemplo de confronto? Você vai no médico, aí você está obeso. O médico fala assim: você está muito gordo. E vai usar essa expressão: você está muito gordo, você está muito acima da média. Se você começar acima do peso, se você não parar de comer, de não cuidar da sua saúde, você vai morrer. E se ele usa a expressão gordo, que para alguns é bullying, minha época não era bullying não. Eu tenho 44 anos. Se na minha época fosse bullying, não podia nem ter o programa Chaves. Chaves chamava nhonho de bola de almôndega, xingava os outros. Então, assim, uma linguagem mais moderna para ter cuidado com o próximo, né? A questão do bullying. O que faz um ser humano mudar? Medo, o medo, a perda, e o zelo com a vida. O medo, a perda e o zelo com a vida. Então, se o médico fala para a pessoa que ele vai morrer, que ele vai ter que mudar, porque ou ele muda ou ele morre. Ele vai ter que mudar. Então, o confronto faz você mudar. O cara tá num relacionamento que ele tem 2 mulheres, a dele e a amante. Aí alguém fala para ele assim: ó, se você não sair disso, você vai destruir teu casamento, vai perder teus filhos. Sai fora disso. E foi avisado. Então o medo faz ele mudar. Alguns não mudam, algumas mulheres não mudam, alguns homens não mudam, mas o medo é um mecanismo de defesa que o ser humano tem para proteção e para mudança. Então todo confronto ou faz a pessoa mudar, ou ela sai mais pensativa do que quando entrou na conversa, ou no assunto, ou na mesa. Confronto. O conforto é o que parte das pessoas vivem e não querem mudar. Porque o conforto coloca o teu cérebro numa zona que aqui está muito bom, aqui está bom demais. E se está muito bom demais, você vai mudar para quê? O conforto, ele deixa a pessoa no bom. São 3 níveis: o ruim, o bom e o excelente. A pessoa que está no segundo nível, que é o bom, ela se acomoda, ela não quer ir para o excelente, porque o medo dela ir para o excelente, aqui para o terceiro, é perder o bom e voltar para o ruim. Então ela prefere ficar no bom. O bom tá bom, isso aqui tá bom. Não, vamos mudar, não, isso aqui tá bom. Eu nasci assim, vou morrer assim, síndrome de Gabriela. Então ele ou ela prefere ficar no bom. E o conforto é bom para o cérebro. O conforto é bom para o seu corpo. O seu corpo não quer trabalhar. O seu corpo não quer academia, não quer fazer dieta. O conforto é bom, ficar deitado, televisão, viajar. Então, o cérebro exige o conforto, porque o nosso cérebro é preguiçoso. Se você começa a forçar o cérebro a trabalhar, você vai perceber que daqui a pouco ele mesmo está lutando contra você. Por isso que você tem que trabalhar o cérebro, trabalhar a mente, o cérebro, coisas novas, livros novos, conhecimentos novos, coisas novas, para você forçar o cérebro ao novo. Senão ele sempre vai ficar naquela zona do conforto, porque ele não quer trabalhar para o novo. Então, o conforto é um perigo, porque o conforto entra ano e sai ano, a pessoa continua na mesma vida, no mesmo estilo, na mesma postura, a pessoa continua na mesma pegada, nada muda.
ela começa com a síndrome do Éden, que é a transferência de culpa. A síndrome do Éden foi quando Deus chegou para Abraão e falou: Abraão, alguma coisa aconteceu aí, o que está acontecendo? Abraão vai falar: não, foi minha mulher. Aí Eva: não foi eu não, foi a serpente. Ficou um jogando a culpa para o outro. A síndrome do Éden é a famosa transferência de culpa. É quando a pessoa ela não assume a responsabilidade e ela acaba tomando decisões que não era para tomar, que não era para fazer. E confronto, eu falei do confronto, do conforto, né? E da afronta. A afronta, ela te envergonha, te expõe. Se você vai num restaurante e você é exposto ao ridículo em público, você nunca mais volta naquele restaurante. Se você vai numa família e toda vez que você vai, alguém faz piadinha com você, o seu cérebro vai falar: não volta mais lá não, que eles vão fazer piadinha de novo de você. Então, todo ambiente que gera exposição, que gera afronta, a gente recua. Eu falo a gente, o ser humano recua. Vou te dar um exemplo pastoral, vivido em prática. A gente dá atendimento aqui no sul da Flórida. Existe um princípio e uma ética dentro do atendimento de tempo e para você ouvir a pessoa. Então, primeiro atendimento, você ouve a pessoa. Segundo atendimento, você ouve e faz perguntas. Terceiro atendimento, você ajuda a pessoa a descobrir respostas a partir do primeiro e do segundo atendimento. A maioria das pessoas, a partir do terceiro atendimento, elas não voltam mais. Elas não voltam mais. Elas não voltam, eu também não vou atrás. Interessadas são elas. Elas não voltam. Por que elas não voltam? Porque a partir do terceiro atendimento é quando começa o confronto. Entendeu? Então, elas não voltam. E quando começa o confronto, algumas pessoas não estão preparadas para o confronto. A maioria das pessoas que estão à sua volta, elas querem fazer o que vem na cabeça, mas elas precisam de pessoas para selar a vontade delas. Você pode estar sendo amigo de alguém que, na verdade, esse amigo ele não quer mudança. Ele quer alguém para selar, alguém para validar, alguém para dar um tapa na mesa com ele daquilo que ele quer fazer. Eu lembro de uma certa feita que alguém me perguntou se era pecado sobre tatuagem. E de forma explícita, a Bíblia não fala diretamente sobre tatuagem. Mas eu comecei a fazer perguntas para aquela pessoa sobre o templo do Senhor e o corpo de Cristo. Eu não estou falando que sou contra ou a favor, não. Eu tenho amigos que têm tatuagem, meu irmão tem tatuagem, é tatuado o braço dele, minha irmã, eles vão na igreja. Mas enfim, a Bíblia fala que todas as coisas são lícitas, mas nem tudo convém. Eu comecei a fazer algumas perguntas relativas àquela pergunta que ele tinha me feito naquela ocasião. Ele nunca mais voltou para perguntar nada sobre aquilo. Na verdade, o que ele queria naquele dia era que uma autoridade espiritual validasse a vontade dele, porque a mãe dele era contra. Então ele precisava de uma autoridade espiritual para validar a decisão que ele já tinha tomado, estava no coração dele. Pessoas que não querem crescer, pessoas que não querem desenvolver, elas querem pessoas para validar o que elas precisam. Às vezes a pessoa está no mundo, bebendo, prostituindo, mentindo, roubando. Ela quer alguém para validar aquilo. Hoje o que você mais encontra na internet é buscas de chaves, com palavras-chave, de coisas, de perguntas que ferem as colunas social e moral da sociedade, os princípios da família. Eu estou falando um conceito bíblico, cristão. Você vai ver perguntas assim, ó, é pecado beber? Tudo com interrogação, é pecado beber? Por que é pecado ter duas mulheres? Por que é pecado ter dois homens? É pecado. Por que eu devo dizimar? Por que eu devo amar as pessoas? Sempre perguntas relativas a crescimento, a desenvolvimento e a postura moral e social.
Então, nós estamos caminhando para um caminho onde as pessoas estão se perdendo dentro delas mesmas. Grave esses 3 pilares que eu falei aqui, ó: confronto, conforto e afronta. Por isso que existe 3 palavras dentro do vocabulário português que ela tem a mesma etimologia: crítica, critério e crises. Crítica, critério e crise. São 3 palavras diferentes, mas elas têm a mesma etimologia dentro do vocábulo português, do vocábulo da língua portuguesa. Porque se alguém te critica sem ter critério, você entra em crise. Vou repetir: crítica, critério e crise. Se alguém te critica sem ter critério, você entra em crise. Por isso que tem pessoas que elas não estão preparadas para o confronto, porque elas vivem numa zona de conforto e toda vez que afronta elas, você mexe na estabilidade que elas vivem. Por isso que tem pessoas que às vezes, dentro da sua realidade de vida, um comentário numa postagem tira a paz dela do dia. Por isso que tem pessoas que dentro da sua realidade de vida, um comentário de alguém próximo altera a percepção do normal dela. Ela pode falar que ela foi traída ou que ela decepcionou. E a diferença entre traição e decepção é muito discrepante. Por que a traição dói mais do que a decepção? Porque você nunca decepciona com quem está perto, mas quem está perto te trai. Quem está longe te decepciona e quem está perto te trai. Por que a traição dói mais? Porque a traição sempre vai vir por quem está perto. E a decepção sempre vai vir por quem está longe. Por que pessoas que estão longe não conseguem tirar sua paz como pessoas que estão perto tiram sua paz? Por que pessoas que estão longe não conseguem mexer na tua estabilidade emocional como pessoas que estão perto? Se falar um ar fora da curva, parece que tira o seu sono. Isso fala muito mais de você do que da pessoa. A forma como você lida com as críticas, aí entra de novo crítica, critério e crise. A forma como você lida com as críticas fala dos critérios que você carrega para você não entrar em crises. Crítica, critério e crises. E é um caminho, é uma linha tão tênue, porque ela está muito próxima entre o que você vive e a identidade que você carrega. E quando você vê uma pessoa que ela é uma pessoa que ela responde todo mundo, ela briga com todo mundo, ela já entra no campo moral das outras pessoas, criando confusão, situação. Você percebe que essa pessoa ela ainda não se achou por dentro como identidade. Ela vai na igreja, mas ela não se achou. Ela está nos cultos, mas ela não se achou. E a maior perda de um ser humano é quando ele perde do lado de dentro e não do lado de fora. A maior perda do ser humano é quando qualquer conta-gota no copo da sua vida tira sua paz. A maior perda do ser humano é quando a água do seu reservatório dentro de você está baixa. E você não sabe mais para onde ir, o que fazer, nem como recarregar isso. Aí é um perigo, porque você entra em guerras que não é para entrar. Você começa a entrar em situações que você não deveria entrar. E eu digo para você, tem guerras que não é para você entrar. Tem pessoas que é para você ajudar de longe. Tem pessoas que você ajuda de perto. Tem pessoas que você abraça. Tem pessoas que você carrega. Tem pessoas que você puxa ela para cima. Mas tem pessoas que você tem que deixar Deus trabalhar com elas. Tem pessoas que você precisa deixar Deus curar ela. Você não vai curar ela. Deixa eu dizer um negócio bem pertinho para você aqui, ó. Eu aprendi
com vida de pastor. Eu aprendi na prática isso, mas eu sou filho de pastor, meu sogro é pastor. Eu tive um pastor no Brasil que foi um professor e um pai para mim, me ensinou muita coisa. Ele dizia algo para mim, e eu vim entender isso aqui nos Estados Unidos pastoreando. Tem problemas que você resolve, tem problemas que Deus resolve, e tem problemas que a pessoa resolve. Eu vou repetir, tem problemas que você resolve, tem problemas que Deus resolve, e tem problemas que é a pessoa que tem que resolver. Talvez você está tentando resolver um problema que não é para você resolver. Você está tentando colocar água na fonte de alguém que foi Deus que secou a fonte dele para ele, é como tratamento para ele. Talvez você está tentando fazer o papel de Cristo, quando na verdade você tem que fazer o papel de amigo. Talvez você está tentando fazer o papel de salvador da pátria, quando na verdade quem já morreu na cruz do Calvário não foi você, foi Cristo. Então, às vezes nós precisamos ter sensibilidade espiritual e parar de entrar em qualquer guerra. Tem gente que te coloca na guerra e ele sai do cenário e deixa a batata quente na sua mão. Aí você fica no meio de uma guerra, no meio de uma luta, no meio de uma situação, o bendito ou a bendita saiu de cena e deixou você com a batata na mão, com um problema na mão. Sabe? Por isso que você tem que se conhecer. Por isso que Jesus disse em Mateus 6:22 que se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será pleno de luz. Eu já vou orar. É uma mensagem que veio na minha cabeça, não está esboçado isso. Eu tô aqui sensível à voz do Espírito em dizer isso talvez para 2 ou para 3 pessoas. Mas eu pergunto para você, o que é que você está vendo, o que é que você está absorvendo? A forma como você vê o mundo que está à sua volta hoje fala muito mais de você do que dos outros. A forma como você está enxergando as coisas, a visão como você está enxergando as coisas, fala mais de você do que dos outros. Eu vou falar uma coisa, talvez até mais forte, mas permita-me eu falar isso com respeito e sabedoria bíblica. Existem problemas que o problema não é o doente. Não é a doença do doente. Não é a doença do doente, mas é o doente da doença. Porque o doente da doença, ele não consegue gerar cura no ambiente que ele chega. O doente da doença, na mesa que ele senta, ele deixa o câncer. O doente da doença, aonde ele chega, ele esparrama a enfermidade. Por isso que você tem que tomar cuidado para quem você está abrindo seu coração. Talvez você está abrindo seu coração para um doente. E o doente da doença, ele não quer ser curado. Porque a doença que ele carrega gera nos outros que estão próximos dele um sentimento de dó. Então, ele já acostumou com as pessoas falando, coitadinho, a gente precisa ajudá-lo. Tadinho, já tem tanto tempo que ele não faz isso. Ele fica como aquele homem na beira do tanque de Betesda. Quando Jesus chegou para fazer um milagre na vida daquele homem, o que aquele homem disse? Ninguém me joga no tanque. Olha a palavra dele, ninguém. Gente, quando eu falo que ninguém me ajuda, eu estou tirando a força que eu tenho para resolver o meu problema e jogando na mão do outro. Um grande problema de uma massa, da multidão que está à nossa volta, é que é sempre a mesma resposta. Ninguém me ajuda, ninguém faz nada, ninguém me leva, ninguém abre. Levanta hoje. Levanta da beira desse tanque hoje. Se encontre com você por dentro. Peça para o Espírito Santo revelar em você a sua identidade como filho de Deus. Para de choramingar as migalhas de 2025. E levanta como voz profética no meio do caos nessa manhã de sábado. E comece a esparramar o que Deus colocou no seu coração. E não foi doença, foi cura. Nós só damos o que nós temos. Quem tem amor, dá amor. Quem tem paz, dá paz. Quem tem alegria, dá alegria. Quem tem esperança, dá esperança. Quem não tem nada, não dá nada.
Tem muita gente fazendo propaganda enganosa de um produto que eles não carregam. Tem muita gente fazendo propaganda enganosa de um produto que não está na prateleira da vida deles. Tem muita gente prometendo, fazendo propaganda de um produto que eles não conseguem dar nem para eles mesmos. Por isso que Jesus disse também em Mateus 6,22, se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será pleno de luz. Está comigo aí? Diga amém. Sumiu o povo aqui, ninguém falou mais nada. Por isso que às vezes você precisa olhar para dentro de você, recalcular a rota, parar de entrar em qualquer luta, em qualquer guerra, parar de ser o Zé Confusão, a Maria Confusão. Estabeleça uma rota, peça para Deus vir com você, peça para Deus, para o Espírito Santo te direcionar às pessoas certas, às decisões certas, e vamos embora. Pastor, vai dar medo? Vai, claro que vai. O medo é um sentimento inato ao ser humano. O ser humano já nasce com medo, com fome, com sede e com libido. Essas 4 coisas já vêm no pacote da vida. Ninguém te ensinou nada. Ninguém te ensinou a hora de dormir. Ninguém te ensinou quando dá fome. Essas 4 coisas já vêm no pacote da vida do ser humano. Fome, sede, medo e libido. Agora você precisa educá-las. Você precisa se organizar essas coisas dentro de você. Você não pode deixar que o medo tome conta de você. Eu quero ser profeta para a sua vida. Se der medo, vai com medo mesmo, mas vai embora. Vai andando. Pastor, eu estou com medo. Faça como aqueles 4 leprosos em 2 Reis, capítulo 7. Eles tiveram medo, mas eles foram ousados. Medo, coragem, melhor, coragem não é ausência de medo. Coragem é enfrentar o medo mesmo sabendo das consequências. Coragem não é ausência de medo. Coragem é enfrentar o medo mesmo sabendo das consequências que pode vir. Coragem não é para todo mundo. Coragem é para quem decide que precisa de mudança e de transformação. Eu quero orar com você nessa manhã. E a minha oração é que você, em 2026, viva um tempo de honra na sua vida. Pode ser um tempo de luta? Pode. Mas vai ser um tempo de honra na sua vida. Pastor, eu estou com medo. Vai com medo mesmo. Pastor, está falando mal de mim. Por trás, entenda o ponto de vista e a vista do ponto. Está falando mal de você por trás? Entenda o ponto de vista e a vista do ponto. Se está falando mal de você por trás, é porque alguém já está atrás de você. Você já está na frente. Se está falando mal de você por trás, é que você já está na frente, já faz tempo. Continua andando. Pastor, tem gente que não me ama. Tem mesmo. Tem gente que te odeia. Tem gente que não vai com a sua cara. Tem gente que nunca pegou na sua mão, mas já criou um preconceito com você. Tem gente que gosta do jeito que eu prego, irmão. Tem gente que não gosta do jeito que eu prego. Tem gente que é vizinho seu, trabalha com você. E aí, nós vamos parar a vida por conta deles? Nós temos que provar alguma coisa para eles? Você tem que se achar como identidade, saber quem é você. Quando você preocupa com quem é você, do lado de fora, não é falta de empatia, mas isso chama autocuidado. Primeiro em você, depois nos outros. Se você não estiver bem, ninguém vai estar bem. Se a mãe estiver bem, os filhos estarão bem. Se o pai estiver mal, a casa vai estar mal. Eu lembro que uma vez, eu no Brasil ainda, fui pegar um avião, um amigo meu do Japão está aqui, ó, pastor Carvalho, Deus abençoe Carvalho, lá do Japão. Eu entrei no avião de Goiânia para Palmas, e eu lembro que naquela ocasião, a aeromoça, o comissário de bordo, ela pegou o telefone, ela falou uma frase que o Espírito Santo me tocou na hora, dentro daquele avião. Ela disse, nosso voo vai ter duração de 2 horas e pouco,
e tal, banheiro no fundo, tal. Aí no meio da conversa ela falou assim, ó, em caso de turbulência ou despressurização, máscaras cairão do teto. Coloque primeiro em você, depois no outro. E eu pensei, mas por que ela falou isso? A gente tem que ajudar o próximo. Mas a ideia ali não é essa. A ideia ali é sobre vida. A ideia ali é quando vier as turbulências da vida, você tem que estar bem. Por isso que é primeiro em você. A ideia ali é que quando vier as tempestades da vida, você tem que estar bem. Se você estiver mal, sua casa vai estar mal. Se você não estiver bem, quem está do seu lado vai morrer. O grande problema é que hoje tem pessoas que nas turbulências da vida, as máscaras de oxigênio da vida, ao invés delas usarem, elas estão colocando em outras pessoas. Sabe o que é isso? Chama-se falta de autocuidado. Você não está tendo cuidado nem com você. O apóstolo João, quando foi falar com Gaio, era um obreiro que tinha. João escreveu para Gaio e o início da carta de João para Gaio era: obreiro Gaio, espero que te vá bem. Como vai a tua alma? João estava perguntando para Gaio: eu não quero saber se você tem dinheiro, se você tem carro. Eu não quero saber se você tem dinheiro na conta ou se você tem uma casa grande, Gaio. Eu quero saber, Gaio, como que vai a tua alma? Como que está a sua saúde? Está na Bíblia. Como vai a tua alma? Como está a sua saúde? Está na Bíblia. 1 de João, eu não lembro agora o capítulo, o versículo, mas está lá. Eu vou pegar, depois eu coloco aqui. E aí, ele está perguntando, como vai a sua alma? E eu pergunto para você hoje, como vai a sua alma? Como vai a sua alma? Olha aqui, ó. Terceira epístola de João, capítulo 1, versículo 2. João está escrevendo para Gaio. Olha o que João vai escrever. Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como vai a sua alma. O apóstolo João está escrevendo para o seu obreiro, ele não quer saber se a igreja está grande, ele não quer saber se a igreja tem muitos membros, ele não quer saber se a igreja está desenvolvendo, não, João a primeira coisa que João quer saber, como vai a tua alma? A primeira coisa que João quer saber é como que está a saúde de Gaio. Sabe, nós vivemos numa época que está sendo relativizando demais algumas coisas, e é um perigo. Os 3 pilares de verdade para o ser humano deveria ser, né? Adorar a Deus, amar as pessoas e usar as coisas. Uma fatia da nossa geração esqueceu de Deus, está amando as coisas e usando as pessoas. Regra de 3 pilares: adorar a Deus, amar as pessoas e usar as coisas. A nossa geração esqueceu de Deus, está amando as coisas e usando as pessoas. Não tem como fluir uma geração dessa nunca. Uma geração que coloca mais amor num carro do que numa pessoa. Uma geração que preocupa mais com o que você tem do que o que você é. E aqui vai os 2 grupos de pessoas que estão à minha volta e à sua volta. Nós temos 2 grupos de pessoas à minha volta e à sua volta. E a gente tem que olhar atento para isso. Por isso, aí eu volto de novo no texto que eu li lá no início da live. Mateus 6,22, Jesus disse: se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será pleno de luz. Jesus está dizendo, a cadeia de entrada para o teu corpo são os olhos e os ouvidos. Nós precisamos discernir quem são as pessoas que estão à nossa volta. Tem 2 grupos de pessoas à nossa volta. Os amigos por aquilo que nós temos e os amigos por aquilo que nós somos. Ter amigos por aquilo que nós temos é um problema, que o dia que você parar de ter, eles vão embora.
Ter amigo por aquilo que nós temos é um problema, porque o dia que você parar de dar o que você dá, ele some do seu grupo social. Ter amigos por aquilo que nós temos é um problema, porque o dia que você parar de gerar o fruto que eles comem, eles vão comer em outra árvore. Mas existe um grupo de essência, de verdade, que são os amigos por aquilo que nós somos, independente do carro, casa, dinheiro ou posição social. São eles que vão estar com você na baixa. São eles que vão estar com você na alta. São eles que vão confrontar você quando você entrar numa rota de colisão que pode ferir princípios morais e éticos da família ou daquilo que você carrega. São eles que vão confrontar a sua falsa verdade, a sua pseudo-verdade, diante de uma situação que você não consegue mudar. São os amigos de verdade. E eles são poucos. Eles são pouquíssimos. Por isso que você precisa valorizar algumas coisas na sua vida. Por isso que você tem que valorizar algumas coisas importantes na sua vida. Uma delas, os amigos que você tem de verdade. Sabe por quê? Eu já vou parar para a gente orar, que eu já falei demais. Já falei mais de 30 minutos. Eu falei mais de 40 minutos. Meu Jesus amado, me perdoa, gente. Me perdoa. O tempo passou aqui e eu nem vi. Me perdoa. Já vou finalizar. Eu estou espontâneo hoje aqui. O Espírito Santo está me direcionando para esse tema. Nada preparado, nada de esboço. Voz do coração hoje. Então, às vezes, a gente precisa saber quem são as pessoas que estamos colocando dentro da nossa casa, amigos de verdade. As pessoas que estão nos ajudando a chegar mais longe, amigos de verdade. Em 2026, saiba quem vai sentar na sua mesa. Em 2026, tenha apreço por aqueles que preocupam com você de verdade e não relação de interesse. O que nós mais temos hoje ao nosso lado, não eu, você, mas eu falo de senso comum de gente, chama-se relação de interesse. A relação, tá comigo aí, gente? Digita amém. Já vamos orar. Digita aleluia, digita amém se você está comigo aqui. Você está entendendo? Talvez eu estou falando coisa aqui que você não está entendendo também, não faz sentido para você. Essa live vai ficar salva no meu YouTube, lá no meu canal no YouTube. Então, eu acredito muito. Amém, Eliseu. Eliseu falou que o Espírito Santo está falando. Glória a Deus por isso. A Mariângela está falando que a palavra está falando muito com ela. Amém. Amém. Ó, Paola. Paola está aqui. Que bênção, Paola. Estamos orando pela Paola. Fazendo falta na igreja. Amém. Andiara também. Andiara, Deus abençoe. Glória a Deus. Então, para eu finalizar, eu digo isso, gente, que... Amém, Andiara. Glória a Deus que a palavra está falando. Eu digo isso, que cuide de você mesmo em 2026. Faça de 2026 um ano diferente de todos os anos. Que Deus coloque na sua vida novos amigos, novas pessoas, novas oportunidades. Não é exclusão não, gente. Isso aqui não é exclusão relacional. É inclusão de propósito. Muitos estarão à sua volta, mas nem todos poderão andar com você. Amém, Renato. Renato Davi. A Bíblia manda amar todos. Amar é decisão. Andar é opção. Grave isso. Amar é decisão. Andar é opção. Jesus mandou nós amar todos, mas Jesus não mandou você andar com todos. É aqui que muita gente dá um nó na cabeça. Pastor, mas tem que abraçar todo mundo. Com todo respeito, então, leva para sua casa. Deixa todo mundo na sua casa. Na minha casa não entra todo mundo, não. Não. Eu tenho um quarto aqui que é quarto dos profetas. Profeta para receber um amigo, uma pessoa que vem para ficar 1 dia, 2 dias. E às vezes tem gente que eu nem conheço, me liga para eu colocar a gente aqui. Pastor, chegou um casal aqui nos Estados Unidos, só pode deixar eles aí 3 dias aí, até arrumar um lugar? Gente, não. Não coloco mesmo. Minha casa, minhas regras. Eu pago hotel junto com o amigo, vamos pagar 3 diárias de hotel. Na minha casa não. Por quê? Se para entrar, vem com uma belezura. Para sair, meu Jesus amado, para sair, quem vai falar que você tem que sair tal dia? Quem vai tirar isso para fora? Se você tira, vai falar que você está expulsando. Se você precisa do quarto, mas você vai tirar alguém que vai para onde essa pessoa? A gente tem que ter prudência e sabedoria. Cuidado, hein?
Dica de ouro para nós. Às vezes, $500 ou $300 no hotel sai muito mais barato do que é o preço da paz que você precisa ter de um problema que vai vir. A sua paz vai custar 3 diárias de um hotel. É muito mais barato. E aí tem gente que acha ruim. Nossa, pastor, mas você não pode receber. Não, leva para sua casa, põe na sua. Lá em casa não cabe, põe um colchão na sala, põe na cozinha. Por quê, pastor? Não é ser ruim. Eu estou defendendo o meu jardim, eu estou defendendo o que é meu, minha casa, minhas regras. Quem quer ser tudo para todos acaba não sendo nada para ninguém. Lembra que eu falei no início? O bonzinho se lasca. Seja justo, mas seja bom e não seja bonzinho. Faça o que tem que ser feito, mas não para que todo mundo te aplaude e fique falando que você é bonzinho. Se você for bonzinho, lá na frente você vai bater com a cara no muro, hein? Toma cuidado. Escuta o que eu estou te falando aqui. Seja justo. Tenha amor no coração para com o próximo. Pregue a verdade que transforma e que liberta, mas não queira fazer o papel daquilo que você não foi chamado para fazer. E aí entra de novo o que eu falei lá atrás. O maior problema nosso é que estamos entrando em guerras que a gente está procurando com as nossas mãos. E tem guerra que não é para a gente criar ela. Tem guerra que não é para você tomar conta dela. Eu conheci uma pessoa aqui nos Estados Unidos, mas lá no norte, em Boston, na região de Massachusetts, que ele colocou uma família para dentro da casa dele, que era para ficar 3 dias. A família ficou 7 meses. 7 meses. E o filho desse casal que ficou na casa desse pastor quase desviou o filho do pastor. Porque o filho daquele casal era mundano. Bebia, fumava e começou a fazer saidinha à noite e levava o filho do pastor com ele, que era um adolescente para jovem, saía escondido. E quem sabe essa manhã o Espírito Santo está falando para você: proteja a tua casa, cuide de você mesmo, cuide da tua saúde emocional. Deus não quer uma igreja doente, Deus não quer um pastor doente, Deus não quer membros doentes, Deus não quer pessoas doentes. Não, quando eu falo doente, gente, é doente que a gente causa a doença. Tem a doença fisiológica, tem a doença espiritual, tem a fatalidade, tem o acidente, tem várias situações, mas eu estou falando do doente que procura a doença. Então 2026, cuide da tua alma. Faça como João, o apóstolo João falou para Gaio: como vai a tua alma? Tem 3 tipos de pessoas: as pessoas que te levam para cima, as pessoas que te puxam para baixo e as pessoas neutras. E aqui eu digo já para caminhar para o término: existe uma potência dentro de você. Isso aqui é comprovado, isso aqui é ciência, isso aqui é neurociência, isso aqui é comprovado. Existe uma potência dentro de você. Agora você precisa saber aonde você vai colocar essa potência: nos neutros, nos que te puxam para baixo ou nos que te levam para cima. Tem gente que já entrou em 2026, mas ele está na guerra de 2022 ainda. Você está guerreando com gente de 2020, 2021. Tem gente que o calendário já virou, mas a cabeça dele ainda está querendo provar para o grupo que só puxa para baixo. Gente, escreve uma coisa, guarde no seu coração. Desde que o mundo é mundo, que gente é gente, tem gente que não vai concordar com tudo com você, não vai com a sua cara. Para de querer provar para algumas pessoas aquilo que não tem que ser provado. Você não precisa querer ser o salvador da pátria, não. Você não para de querer ser bonzinho para todo mundo. Para de querer provar para esse grupo que só puxa para baixo. Esse grupo que só puxa para baixo, tudo que você fizer, para eles não vai estar bom. A ingratidão já reina no coração deles. Aí você está querendo mudar o pensamento deles, mudar a visão deles. Você não vai mudar, eles vão te cansar, eles vão te fadigar. Eles vão puxar você para um raio de guerra que é o nível deles lá embaixo. E o seu nível de guerra não é embaixo. Se você descer para guerrear lá embaixo, você perde. Você nunca vai ter controle de guerra num campo que você não atua. Eu vou repetir isso aqui. Você nunca vai ter controle de uma guerra num campo que você não atua. Se as pessoas que guerriam na baixa, com palavrões, com cutucando, aquela coisa, ferindo o senso moral daquilo
pilar da sociedade. Se você descer para guerrear com eles lá embaixo, meu irmão, você vai perder, você não vai conseguir. Lá não é seu campo de ação. Deus não te chamou para viver na mediocridade. Deus não te chamou para viver em guerra. Deus não te chamou para viver provando para esse grupo o que não tem que ser provado. Jesus respondeu todo mundo? Não. Jesus agradou todo mundo? Não. Jesus fez tudo que o povo queria? Não. Jesus respondia tudo que o povo perguntava? Não. Então aprenda com Jesus. Você não vai agradar todo mundo, você não é todo mundo, você não vai salvar todo mundo, e tem perguntas que não precisa de respostas na hora. Pronto. Simples assim. Simples assim. Eu quero orar com você. Já vou mudar a oração hoje. A oração é que Deus te dê sabedoria interna. O texto lido nosso foi Mateus capítulo 6, versículo 22. Se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será pleno de luz. A forma como você enxerga o mundo vai falar muito mais de você do que dos outros. Existe uma lei universal e ela não muda, ela é infalível. A lei universal diz que tudo que eu foco expande, e foco fala de visão. É uma lei universal infalível. Tudo que eu foco expande. Se você foca só em problemas, então você vai viver muitos problemas. Se você foca só em pecados, você vai começar a ver só pecados. Se você foca só em situações contrárias, você vai começar a viver só em situações contrárias. É a lei, é uma lei daquilo que você carrega dentro de você. Existe uma linguagem dentro da neurociência, dentro da psicologia, eu não me lembro agora, não sei se é dissonância cerebral, comportamental, que se os seus olhos começarem a reparar algo, você vai achar o que você procura. Tudo que você procura, você acha. Você pode entrar num ambiente mais perfeito que existe, uma sala mais perfeita que existe, e alguém fala assim, eu te dou $1.000 para você procurar 2 defeitos aqui. Você vai achar em 5 minutos. Tudo que você procura, você acha. Porque a métrica do conceito que eu carrego depende muito da minha visão. E se os meus olhos forem bons, o meu corpo será pleno de luz. Se os teus olhos forem mal, o seu corpo vai ser mal. Então, você não pode medir a vida mediante a minha régua. Você tem que medir a vida mediante a sua régua. Você não pode medir, você não pode deixar que as pessoas façam julgamentos daquilo que é seu mediante a régua deles. E aí é onde entra o que eu falei lá atrás. Posicionamento. Lembra das 3 frases? Se você quiser digitar essas 3 frases, memoriza elas. Crítica, critério e crises. Se te critica sem ter critério, você entra em crise. E você só entra em crise quando te critica sem ter critério, quando você não se conhece como identidade quem você é por dentro. Toda crítica sem critério que gera uma crise revela quem é você pelo lado de dentro. As suas reações vão provar muito quem é você. Crítica, critério e crises. Amém? Vamos orar? Para fechar, grava essa frase, memoriza essa frase. Primeiro na mente, depois no ambiente. Lembra disso? Primeiro na mente, depois no ambiente. Talvez o resultado que você quer em 2026 no ambiente. Isso, obrigado aí, Eliane. Ela digitou aqui. O resultado que você quer na mente, você pode digitar aqui também, quem puder digitar, digita assim, ó. Primeiro na mente, depois no ambiente. Grava isso, gente. Eu te provo na Bíblia. A ciência, ela sempre depende da Bíblia. Primeiro na mente, depois no ambiente. Por que primeiro na mente, depois no ambiente? Jesus disse, se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será pleno de luz. Por que ele disse isso?
Porque o sentido do corpo mais próximo do processo mental é a visão. E tudo que você vê leva 2 milésimos de segundo para chegar na tua mente. Então, tudo que chegar na tua mente vai gerar uma resposta no teu ambiente. Primeiro na mente, depois no ambiente. E aí entra o que Jesus disse: se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será pleno de luz. Eu quero orar com você que 2026 seja um ano da reviravolta na sua vida. Eu quero te convidar para amanhã, de manhã, você que mora aqui no sul da Flórida, eu vou pregar na igreja. Se você não mora aqui, eu vou transmitir a mensagem aqui no meu Instagram amanhã. O culto aqui é 10 da manhã e meio-dia no Brasil. Eu vou falar sobre decisões que decidem destino. Uma palavra parecida como essa de hoje. Eu vou falar sobre DDD. As decisões que decidem destino. Eu não vou dar spoiler aqui, vou deixar para amanhã, para você ir no culto aqui, pessoalmente, a gente abraçar na igreja, ou você participar ao vivo comigo, você que mora longe. As decisões que decidem nosso destino. Até que ponto você é capaz de tomar uma decisão por você ou por alguém? E até que ponto essa decisão pode interferir no teu destino, no teu casamento, na tua empresa, no teu futuro, no teu ano e até na sua salvação. Amanhã, aqui na igreja, 10 da manhã, eu vou estar ministrando essa palavra que Deus já colocou no meu coração. Então nós vamos orar, e a minha oração é que o Espírito Santo revele para você e que você tenha filtro nos teus olhos para você não deixar qualquer coisa entrar para a tua mente. Porque primeiro na mente, depois no ambiente. O ambiente nunca será saudável se o que está absorvendo pelos teus olhos e sendo levado para a tua mente for coisa ruim. Talvez eu falo aqui de mulheres que foram traídas, tiveram problemas no casamento, no relacionamento, homens e mulheres que foram violentadas quando ainda eram crianças. Eu vou falar sobre isso amanhã. Pessoas que trazem traumas de infância no seu estado de adulto e não conseguem romper. Por que não consegue romper? Vou falar sobre isso amanhã. Por que algumas travas emocionais não são demônios? Lembra que eu falei da aeromoça que falou no avião? Primeiro em você, depois de quem tiver à sua volta. Vou falar sobre isso amanhã. Talvez você já não tenha mais oxigênio para a tua saúde emocional. Você já está no limite. Você não está aguentando mais. Só que o resultado da sua verdade está maquiada. Você está maquiando o resultado da sua verdade. As pessoas olham e estão vendo que estão bem. Elas pensam que estão bem, mas você sabe que não está bem. Sobre isso que eu vou falar amanhã. DDD, decisões decidem destinos. Fecha os teus olhos, eu quero agradecer a Deus pela manhã de sábado, para fechar o nosso final de semana. E segunda-feira, amanhã eu volto, 10 da manhã ao vivo, na América, meio-dia, horário do Brasil. E segunda-feira pela manhã a gente volta de novo no nosso devocional, na nossa manhã com Deus, em nome de Jesus. Senhor, eu quero te dar graças pela vida de cada pessoa que veio, esteve comigo. Hoje foi uma live atípica. Eu fiquei mais de 1 hora, Senhor, sendo levado pelo Teu Espírito Santo. Eu não sei se essas palavras foram para 1 ou para 2 pessoas, mas eu sei que o Senhor me levou por um caminho diferente de todas as lives que eu já fiz aqui. Eu te peço nessa manhã de oração, que o Senhor venha visitar cada casa, cada família, cada pessoa, cada mulher, cada homem. O texto que o Senhor me deu como base foi Mateus 6:22. Quando o Senhor Jesus disse que se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo seria pleno de luz. Eu te peço nessa manhã poderosa de oração, visita cada casa e cada família. Visita a alma dessa mulher e deste homem. A alma deste homem que está combalida, destruída, dessa mulher que não suporta mais o peso da vida, as opressões da vida. Essa mulher que não consegue mais ter paz no casamento, ou na vida sentimental, financeira, espiritual. Essa mãe que tem sido uma heroína dentro da casa, que tem feito de tudo para os filhos, para o marido.
mas ela já está no limite, Jesus. Essa mulher que está respirando já nos aparelhos da vida, mas quando olha para ela ou para ele, ela está dizendo, vai tudo bem. Pai, renova as forças dessa mulher e deste homem nessa manhã. Renova as baterias espirituais desse homem e dessa mulher nessa manhã, Jesus. Visita cada casa, visita cada família. Visita esse homem, essa mulher agora com sorte de bênçãos. Que o Teu Espírito Santo entra com ação de respostas urgentes. E eu acredito, ó Pai, que ainda esse mês de janeiro viveremos dias incríveis na Tua presença. O Senhor nos dará diretrizes para um mapa da nossa vida. O Senhor nos dará direção, meu Deus, para aquilo que precisamos fazer. Coloque nós debaixo de autoridade, ó Pai, da autoridade que vem dos céus. Coloque nós debaixo, ó Pai, das Tuas mãos poderosas e não tire nós debaixo das Tuas mãos. Debaixo das Tuas mãos tem remédio, tem sustento. Debaixo das Tuas mãos tem cura, tem abraço, tem carinho, tem afeto. Visita essa mulher nessa manhã, Jesus. Visita esse homem nessa manhã. Eu oro pedindo a Tua proteção, a Tua paz e o Teu milagre. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, se você crê, digite amém, digita aleluia, digita eu creio. Se você crê, digita eu tomo posse dessa palavra em nome de Jesus. Eu termino essa live que nós passamos da hora hoje. Eu termino a live dizendo, respira, mulher. Respira, mulher é o título do livro da minha esposa. Ela fala um pouco sobre isso. Respira, mulher. Ó, acalma seu coração. Homem, respira, homem. Sossega a tua alma. Deus está no controle de todas as coisas. Eu te espero amanhã com a palavra de cura. Amanhã não é palavra de green card, amanhã não é palavra de dinheiro na conta, pode até ser, mas é lá na frente. Amanhã a palavra de Deus para a sua vida é a palavra de cura. 10 horas da manhã aqui na Shalom Church, aqui no sul da Flórida, e meio-dia ao vivo aqui no Instagram, aqui no meu Instagram mesmo, você pode assistir ao vivo aqui. Eu tenho certeza que Deus vai falar contigo. E a palavra de amanhã já tem um tema, o tema é DDD. Decisões decidem destino. Queridos, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe o seu sábado. O Eliseu está falando que a palavra de hoje falou com ele. Então eu já saio feliz da live, de saber que dentro do espontâneo, Deus falou com alguém, Eliseu. Ah, tem que tirar o print, vamos tirar o print, obrigado, Aninha. Tira um print da live, gente, para você postar no Instagram e coloca lá uma palavra, uma frase, me marca, vou repostar. Vamos lá, você pode tirar um print? Vamos lá, tira um print, posta no Instagram e fala da live de hoje, para a gente convidar mais pessoas para vir amanhã no culto, né, irmã Neide? Irmã Neide está comigo aqui desde o primeiro dia, e que o Espírito Santo coloque vida nas palavras que foram liberadas aqui nessa manhã. Estou vendo aqui no TikTok também, meu amigo Wendel, muitas pessoas também me acompanhando aqui ao vivo. Então, que Deus abençoe todo mundo nesse dia de hoje. Tem um sábado abençoado, tem um sábado de paz, né? Eu vou correr para fazer minhas coisas aqui agora, tenho que buscar remédio para minha esposa, ela está ruim, está com infecção no organismo dela, ela não está bem, já vai para 2 dias, mas Deus está no controle de todas as coisas, e amanhã de manhã a gente encontra e a vitória será nossa, em nome de Jesus. Creia nisso. Gente, Deus abençoe vocês. Você que não me segue, já segue meu Instagram de segunda a sábado, pela manhã, 7h30 da manhã, eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. E vamos que vamos. 2026 só está começando e será o ano da nossa conquista, o ano da cura, o ano do renovo, o ano da transformação de Deus para a sua vida. Beijo no coração, fica com Deus.
a frase que eu tenho que falar para todo mundo. Oh, amém, Nanda, obrigado, que o médico dos médicos mande a cura. Eu recebo em nome do Senhor Jesus. A frase para sua casa hoje: paz, saúde e prosperidade. Pega essa frase para sua casa. Eu profetizo sobre a tua vida, o Wendel, os amigos do Instagram, do TikTok, do YouTube. Paz, saúde e prosperidade sobre a tua vida nesse sábado de hoje. Até amanhã de manhã. Deus abençoe. Fica com Deus. A vitória é nossa.